Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes-vos de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencida de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, desgastada pelos invisíveis azarrogues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com pessimismo, não a perturbá-la com indisciplina ou imobilizá-la com desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desesperos. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com teu bom exemplo, quanto à boa palavra. Não ouvideis a recomendação do Senhor. Dai-lhes vós de comer. Elevemos nosso pensamento no Senhor Jesus. Muito obrigada, Mestre amado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais um dia sobre a Tua Palavra. Rogo-te aos mentores desta casa todo o amparo, a espiritualidade necessária e nossos irmãos que vinde aqui conosco a estudar esta noite. Rogo-te que possamos sair daqui, Senhor, com a Tua mensagem em nossa mente e nossos corações e que nossas mãos possam executar aquilo que o Senhor nos ensinou. Mestre amado Senhor Jesus, guia-nos no Teu caminho, no Teu amor, nos Teus ensinamentos. Hoje pedimos o pão do Espírito, para que o Senhor nos eleve e nos encha com o Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Muito boa noite. O tema de hoje, o óvulo da viúva. Está no capítulo 13. Não sai da vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita. E, iniciando a nossa conversa, é sempre bom nos situarmos dentro da criação de Deus. Quem somos nós, né? Que eu faço aqui aquelas perguntas clássicas: de onde venho, para onde vou? E nós recorremos hoje ao Livro dos Espíritos, na questão 115, que diz o seguinte: Deus criou, na resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber de nada, sem experiência. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, ao céu que nosso irmão falou ainda há pouco aqui, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de Deus. Então nós somos estes, criaturas divinas que estão destinadas à perfeição. Perfeição, conhecimento pleno, felicidade plena. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 132, há a indagação de qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Espíritos, não os fantasmas, nós, filhos de Deus. Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Tá? Mais uma vez a perfeição trazida pelos espíritos. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição,
tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal, pois é aqui que nós provamos, vivenciamos o que pomos em prática o nosso cabedal intelectual. E ainda no Livro dos Espíritos, questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E o desconhecimento dessa verdadeira dádiva divina para nós, que é a reencarnação, faz com que muitas pessoas estejam na descrença mesmo, voltada apenas para o materialismo, ou com a sua fé muito abalada diante das injustiças acometidas contra ele e contra a humanidade, pois vê apenas essa rápida passagem pela terra e diante de pessoas que, voltadas para o bem, que nada fizeram de errado, inclusive desde o nascimento, sofrem provas terríveis. Então, por desconhecer a reencarnação, acreditam que Deus seria injusto. E o objetivo do Espiritismo, esse grande instrumento que nos ajuda a compreender a lei divina, nos ajuda nesse processo lá da criação simples e ignorante à perfeição, que é uma jornada sem fim, que nunca vamos chegar à perfeição absoluta, que só é divina, por isso não vai ter tédio, por isso nunca vamos estar só de cara para cima sem fazer nada, sempre teremos o que fazer, sempre há o que melhorar. Então, na obra O Espiritismo na sua mais simples expressão, Allan Kardec afirma: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar as pessoas, no que concerne ao progresso moral e intelectual. Pessoal, e isso aqui eu trouxe porque é importante, de vez em quando, nós voltarmos nos fundamentos e vermos qual é o objetivo da doutrina espírita. Porque às vezes a gente pensa, tá? E não estou falando mal, mas muito pelo contrário, enaltecendo, mas mostrando que é uma consequência do principal. Porque às vezes a gente pensa que é só fazer sopa centro espírita, cesta básica que vai alimentar alguém. A gente acha que é vir aqui no domingo, assistir a palestra, tomar um passe e voltar. Mas aí são formas de apresentação da doutrina, são maneiras que nós temos de exercitá-la, mas temos que lembrar sempre: o objetivo essencial da doutrina espírita é fazer com que cada um que tenha contato com ela, direto e até os outros indiretamente, se melhore, progrida moral e intelectualmente. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Porque crer na comunicação com os espíritos, nisso tudo, tem muita gente, tá? Inclusive que não é espírita, acredita. Só que isso não pode ser um fim em si mesmo. Isso é apenas a apresentação, mostrar que a vida continua e que eles têm muito a nos ensinar. Eu gosto de dar o exemplo, a cidade que eu morava no Maranhão, antes de vir para cá, todo mês saía um ônibus lotado desses grandes para uma cidade chamada Nerópolis, perto de Goiânia, que é a capital do Acre. Lá tinha um médium, não sei se ele ainda está em atividade, um médium de cura. Então era muita gente que fazia cirurgia, voltava, e lá ele sempre recomendava: quando chegar na cidade de origem, procure um centro espírita. Então, anos, um ônibus de 50 e poucas pessoas por mês é muita gente. De todos, apenas uma nos buscou lá. E olha essa senhora, ela disse: olha, eu tinha um medo daqui. Quando eu vinha distraído aqui, sabia que era nessa rua, imediatamente eu contornava, aumentava a distância, mas ia pela outra rua. Até que ela recebeu lá em outra cidade, a 1.200 quilômetros de distância, essa cura espiritual, perdeu o medo, obedeceu a doutrina espírita, mas a maioria jamais pisou lá, nunca pisou lá. E nós que aqui estamos, não basta acreditarmos nessa comunicabilidade com outro mundo,
nós temos que sabermos o benefício dessa comunicação. Ela não pode ser uma coisa frívola, trivial, tem que realmente nos tocar. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não torna melhor para o próximo. Tá? Ele é até radical aqui, não adianta não deixar o primeiro passo acreditar, né? Mas a gente tem que dar os passos seguintes, que é aproveitar. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso aqui é o objetivo que nós devemos estar almejando, todos nós que nos dizemos cristãos. Seguir o Mestre Jesus. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, ou seja, receber toda a herança espiritual que nós temos, deixados por nós mesmos, tá? O que tem de bom, o que tem de difícil, e seguirmos a jornada. Porque não adianta pegar a cruz e não sair do lugar, não está fazendo nada, e nem adianta seguir sem a cruz. O que é possível? Muita gente, quando tem que se defrontar aquelas situações que exigem um progresso, deixa de lado. Há quem renuncia à família, há quem renuncia à vida através do suicídio, há quem renuncia isso ou aquilo, e fica trilhando, mas sem a cruz não tem como chegar ao mestre. Vai ficar andando em círculos. E continua o Mestre Jesus: porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Quem conseguir superar toda a ilusão deixada pelo materialismo, que nos apresenta vencer a vida como uma coisa que não é vencer verdadeiramente, e ao contrário, domar o orgulho e o egoísmo em prol da sua evolução, utilizando o Evangelho para isso, aparentemente terá perdido a vida, mas estará ganhando verdadeiramente. Dito isso, nós vamos para uma passagem evangélica que é do óbolo da viúva, que é conhecido por todos nós, mas nós sempre temos que rememorar, porque senão, rememorando, não colocamos em prática suficientemente, imagina sem rememorar. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, o gasofilácio era o receptáculo onde se colocavam as esmolas, as doações no templo. A observar de que modo o povo lançava dinheiro ali, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Então, pessoas que tinham muito dinheiro, davam muito dinheiro. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. E aqui, vale a pena depois a gente ver esse estudo. Eu acho que é o Haroldo Dutra, aquele rapaz Valadão, que é muito bom que fala sobre isso. E aí ele faz um histórico que era a viuvez naquele tempo, que não é a mesma viuvez de agora, que é, em maior ou menor caso, é amparada pela Previdência Social e tudo. A viuvez naquela época era uma outra situação, inclusive com uma dificuldade muito grande dentro da sociedade. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está lá no Evangelho de São Marcos e Lucas também. Aí, Kardec nos traz o seguinte: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejava por falta de recursos suficientes e se desejam
E se desejam possuir riquezas, dízimo para lhes dar boa aplicação. Então o que ocorre? Maior parte de nós diz que não faz o bem suficientemente porque falta riqueza. Isso provavelmente fala quem mora debaixo do viaduto, isso fala quem mora na periferia, isso fala quem mora num bairro muito bom, isso pode falar quem mora nas mansões lá da Califórnia. Então, é muito dito. Nós temos agora, corre o risco agora aquele rapaz lá dos Estados Unidos se tornar o primeiro trilionário do mundo, né? Até então não tem, a qualquer momento ele fica, acho que ele não vai poder dizer isso, né? Trilionário. E aí, olha, o que é que a gente fica sempre querendo, e quando eu ganhar na Mega Sena de preferência do final do ano, eu vou fazer o bem, né? Eu vou ajudar. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Realmente é melhor estar desejando uma coisa boa, né? Do que coisa ruim de andar fazendo mal, tá? Mas dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado a todos. Será que a gente está realmente desejando ganhar esse dinheiro, essa riqueza, apenas para ajudar os outros? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazer a si mesmo, por proporcionar a si mesmo algumas alegrias, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres somente o resto? Será que ganhando na Mega Sena o primeiro ia fazer um monte de cesta básica, ou ia logo comprar uma mansão para mim, cercar com um muro de 4 metros, com câmara e tudo? É o que Kardec pergunta. Esta segunda intenção, que esses tais porventuras dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seus corações, se eles a investigassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Então, se ele estiver apenas arquitetando, planejando, divagando, sonhando alguma coisa do bem, mas, mesmo nisso, estiver pensando em meu benefício imediato e só imediatamente nos outros, o que é que Kardec nos diz? Perde o mérito, perde o brilho, perde a verdadeira caridade desinteressada que poderia ter. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carecem para realizar seus generosos propósitos. Portanto, pessoal, não vamos esperar a herança, ganhar na Mega Sena, tropeçar num saco cheio de dinheiro na rua, que nem vai mais isso, porque agora o dinheiro é digital. Alguém achou dinheiro esse ano na rua? Antigamente a gente achava, né? R$2, 10, nem dinheiro no chão não acha mais. Acabou, então. Trabalhar, né? Fazer uma economia, fazer um sacrifício para poder, caso queira, fazer o bem com isso. Haveria nisso sacrifício que mais agrada ao Senhor. E aqui, nos remetendo, tá, às 2 moedinhas dadas pela viúva. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória de reconhecimento de inesperadas heranças, etc., que eu falei. A gente fica sonhando com algo irrealizável, na maior parte, e deixando de fazer o que é possível com o que nós temos hoje. Olha, eu não posso doar uma casa de presente para alguém, mas posso doar um quilo de arroz para aquela pessoa. A minha possibilidade é essa, o importante é nós realizarmos,
e não ficarmos fazendo planos megalomaníacos, irrealizáveis, que vão sempre sendo jogados para frente. Quer dizer os que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos. Eu lembro de uma amiga minha, grande amiga minha, está passando uma peleja grande. Ela disse: olha, eu quero muito ajudar. Ela sempre toda enfática, tem predisposição para o bem, mas os espíritos não ajudam. Eu achava engraçado não fazer assim, mas os espíritos não ajudam com dinheiro. Está igual o pai do Chico Xavier no filme, né? Seu meu filho, agora nós acertamos a sorte grande. Eu vi um carneirozinho, um galinho, e o Chico: não, papai, não podemos aceitar o dinheiro. Ele disse: mas esse espírito não tem que comer, por isso que eles ficam dizendo que não precisa receber dinheiro. Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com as pessoas. Daí vem a serem punidos pelas decepções. E ele recomenda aqui nós lermos o Livro dos Médiuns, segunda parte, itens 294 e 295, que é muito boa. Vale a pena. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade que se vê de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Pessoal, e aqui a gente tem que fazer uma pequena observação: esse rico e pobre é sempre uma questão relativa, tá? Porque senão a gente fica dizendo: não, o pobre é quem ganha de X para baixo, quem tem uma renda de X para cima é rico, tá? Então não nos coloquemos de forma objetiva nem como rico nem como pobre, mas nos colocamos como os filhos de Deus, que tem a oportunidade de fazer o bem e que sempre que apareça a gente faça, de preferência com algum sacrifício. Tá? Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Então, se está o grande sonho nosso de caridade está além da nossa possibilidade, calma, tá? Faça o que é possível. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Obviamente que não. A gente até ousa dizer que a necessidade maior é moral do que material. Por quê? Tem muitas pessoas que não têm necessidade material, mas precisam de ajuda moral. E eu não conheço, não vi até hoje uma pessoa que precise de uma ajuda material que concomitantemente não necessite de ajuda moral. Tá? Por quê? Isso porque não é porque está passando dificuldade, porque todos nós somos necessitados dessa ajuda moral. Ou todos nós estamos sempre num padrão vibratório lá em cima, sorridentes, felizes, não tem os momentos que está embaixo. Então, é assim. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Tá? Tem N formas de fazer o bem. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, sempre é possível. Não dispõem todos a falta de dinheiro,
do seu trabalho, do seu tempo, do repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Então, olha, eu não tenho dinheiro nenhum, está dizendo, mas eu posso dar minha força de trabalho, o meu tempo, posso deixar o meu repouso, olha, eu que tiro o domingo todinho, do sábado e domingo para ficar passeando de barco no Rio Tocantins, ou maratonando na Netflix. Eu posso dar uma parte desse meu tempo para ajudar alguém, desse meu repouso. Tá? Isso são formas. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva, a esmola que a viúva deu. E nós tiramos alguns elementos, embora simples, dessa mensagem muito poderosa trazida por Jesus. O verdadeiro valor da doação não reside na quantidade, mas na disposição de doar aquilo que temos, mesmo que em pouca medida, tá? O que importa é o amor nosso, a dedicação, a verdadeira doação para a gente. Mas não nos iludamos de achar que, por uma questão mesquinha, a gente fica dando uma coisinha achando que ali é o óbolo da viúva. O óbolo da viúva não quer dizer que é pouca coisa, não. O óbolo da viúva dá tudo de si, até mais do que se poderia naquele instante. Tá? É uma outra coisa relativa. Assim como a viúva que, em sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, devemos nos perguntar, para todos nós refletirmos, inclusive o pessoal que nos acompanha pela rede social, o que estamos dispostos a sacrificar pelo bem do outro? O nosso tempo, o nosso repouso, o nosso dinheiro, a indagação que deve nos acompanhar. E essa narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias ações. Estamos contribuindo com o que nos sobra ou estamos dispostos a abrir mão do que é precioso para nós? Então, o quanto nós estamos ajudando é só daquilo que nos sobra? Dinheiro, tempo, repouso, etc, etc? Ou nós estamos verdadeiramente doando o que é precioso para nós? A viúva nos ensina que a verdadeira doação vai além do material. É um ato de amor e de entrega. Tá? As cestas que estão aqui para serem doadas, elas, para se converterem em verdadeira caridade, elas têm que ter amor. Se o responsável pela entrega chegar lá, isso aqui está aqui, joga aqui, ó, tu é morto de preguiça, pega isso aqui para ver se tu não morre de fome. Tem caridade? Não. Mas a entrega com todo amor, abraçando, valorizando aquela pessoa, perguntando como é que está, tudo bem, aí sim vai amor, vai sentimento e ela se converte em caridade. Mas voltemos lá a Jesus num gasofilácio. A gente precisa ponderar algumas coisas, senão a gente passa por cima. Que a gente tende a jogar os ricos, a gente fica nessa comparação, né, na dicotomia. Tá? Então, o rico que doa muito é a pessoa que não presta. Olha, primeiro, não se pode comparar de forma muito rápida, precipitada, esses ricos com a viúva. Vamos comparar aqueles ricos que doavam muito com os ricos que nada doaram. Já é um grande passo, né? Aquele que foi até o templo, que se sensibilizou de alguma maneira, que tendo muito, pegou um pouquinho, não ia fazer falta, mas ela mesmo assim era uma grande que me colocou ali, já é um passo grande. Que o põe muito à frente daqueles que certamente nunca foram lá e só pensam em amealhar cada vez mais, acumular. E eu estive agora visitando um amigo meu mês passado, uma cidade aqui vizinha, novo ainda e já tem um raciocínio muito, sabe? Não adianta eu ganhar muito para deixar muito quando morrer. E a gente fica nessa coisa, né? Correndo, ganhar muito e daqui a pouco a irmã morte vem com aquela foice, né? Com a foice grande, passa, leva.
Compensa ganhar muito para deixar muito? Não. Nem materialmente falando, porque não usufruiu, né? E muito menos espiritualmente. Porque sim, ganhar muito para deixar muito não tem problema. Desde que nessa jornada toda eu possa fazer com que esse bem sirva a mais pessoas. Através da doação, melhorando a vida das pessoas através de emprego, de tecnologia e tudo mais. Bom, então, esses são os ricos. E esses ricos que foram, que eu já disse que já é um passo, além dos que não foram, eles não ajudaram, eles de nenhuma forma ajudaram, ajudaram sim. Tá? Deram do que sobraram, tá? E ajudaram com aquela grande soma. A Guta tem, sei lá, 200 mil na conta, 300 mil, ela pega 1.000 por mês, que fica bem abaixo do jurinho que rende todo mês, e doa. É nadinha da renda dela, mas ajuda muito. Né? Ajuda. Aí então a gente pensa que não ajuda, mas ajuda. Portanto, quem está doando, o irmão Lima aqui doando muito porque tem muito, ajuda sim. Tá? Suas doações não constituíram caridade? Certamente, se foi de coração, tá? Que também a caridade que mais contribuiu no que mais importa para a nossa caminhada aqui na Terra. Evolução através das virtudes, desprendimento, renúncia, fraternidade, etc. Ela ajudou o ser imortal que busca a perfeição. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Nós estamos dizendo que aquele que tem muito, que doa, que não vai fazer falta, ajuda sim. É caridade. Porém, o que o Mestre Jesus disse, que o Mestre não estava aqui no terra-terra, ele estava vendo uma coisa maior. Ele estava olhando que a evolução moral do ser imortal. E aquele que não tendo nada, do nada que tem, doa tudo, ele está agregando, desenvolvendo virtudes em seu coração. Tá? Portanto, essa é a grande diferença. Mas é aquele que tem muito e doa um pouco e não faz falta, talvez ele esteja evoluindo também. Essa é fácil de ser analisada, porque a gente sabe quando tira 10 reais do bolso, a gente sabe quando doa cesta, a gente sabe quando faz isso ou aquilo. Mas o objetivo essencial do Espiritismo, repito, é melhorar as pessoas no que concerne seu progresso moral e intelectual. Esta parte moral envolve virtudes, o amor, a bondade, a paciência, a prudência, a tolerância, perseverança, porque só vai alcançar a salvação quem perseverar até o fim, né? Fé, esperança, justiça, agir de forma correta e equitativa, gratidão, fidelidade, ou seja, ser leal aos princípios e aos compromissos assumidos. E aqui nós vamos fazer um breve abordagem sobre o voluntariado. Sabemos que na casa espírita todos nós somos voluntários. Quando a gente fala voluntário, fica aqui na nossa cabeça que, olha, eu vou para o que quiser. Mas o aceitar, pegar uma tarefa é voluntário, é facultativo. Mas uma vez assumindo, aí torna um caráter obrigatório. Então, se eu assumir isso aqui na casa espírita como voluntário, mas a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, se torna obrigatório. Não dá a impressão que está fazendo favor, aí vem ninguém que quer e atrapalha, né, a tarefa. E isso vale também para toda a nossa vida. Se eu assumir com alguém que vou fazer algo, tenho que fazer. Gratidão, fidelidade, modéstia, solidariedade, sabedoria. Pessoal, um aqui muito difícil. Temperança, equilíbrio e autocontrole. Chega alguém e te elogia, tu não aumenta nenhum batimento cardíaco, não se enaltece, não fica vermelho antes do dia. Chega alguém e diz umas calúnias, umas coisas na tua cara, mantém a mesma calma. Temperança, para enfrentar tudo da vida sem perder
Até hoje, eu tenho um exemplo de nem sei o nome do moço, mas eu tive uma experiência profissional com ele. Gente, uma pessoa muito destratando e ele numa calma, numa temperança que eu nunca vi uma coisa daquele jeito. Então a gente tem essa. Já outros do estopinha curtinho, que às vezes ele já está tão preparado que nem é ofendido, ele já explode depois que vê, ou nem era nada de ofensivo. Tá? Então temperança. E aí eu pergunto aqui para vocês. Alguém aqui já alcançou a perfeição? Não, né? Então eu vou facilitar um pouco. Alguém aqui já alcançou a perfeição possível na Terra? Porque na Terra é um nível, né? Depois que atinge a perfeição aqui é como quem está estudando o 5º ano. Nossa, tirei 10, 10, 10. Vai para o 6º ano, muda, né? E só para vocês ficarem em dúvida se alcançou a perfeição que a Terra permite, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Mas continua. Para as pessoas, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então nós caminhamos para ter essa perfeição que Jesus aqui na Terra. Alguém tem? Em casa, manda aí a mensagem se termina. Então, vou diminuir o padrão, então, né? Vou dar uma chance ainda melhor. Alguém aqui já alcançou a perfeição possível na Terra em uma virtude só ao menos? Paciência, caridade, prudência, fidelidade. Acredito que não, né? Pelo menos encarnados aqui não. Então, pessoal, todas as vezes que vou pedir bastante atenção. A leitura é longa, mas vamos tentar. Todas as vezes que agirmos ou reagirmos aos estímulos externos de forma virtuosa, mas sem esforço, ou seja, espontaneamente, o que é muito bom, tá? Quando agimos assim, estamos lançando grandes somas no gasofilácio da vida daquilo que nos sobra. Ou melhor, estamos ostentando virtudes que nós já temos. Deixa eu me tornar um pouquinho melhor compreendido. Então, nos embates da vida, nas nossas relações interpessoais, quando eu me deparo com alguma situação adversa, e eu, de forma tranquila, sou paciente naquilo ali, sou prudente, mantenho a minha fé, naquele instante que é bom, mas não está tendo evolução. Naquele momento ali, quando eu faço a coisa de forma espontânea, aquele nível, naquela virtude eu já tenho. Comparando com a passagem do óbolo da viúva, eu sou aquele rico que está colocando no gasofilácio o que está sobrando. Tá? E eu já disse que ajudou alguém, aquele dinheiro ali foi de ajuda. Tá? Por outro lado, é parecido, mas é diferente. Quando agirmos ou reagirmos aos estímulos externos de forma também virtuosa, mas dessa vez com grande esforço, mordendo a língua, se contorcendo para dar uma resposta mas aguentando, superando vontade contrária dentro de nós, nesse instante nós estamos lançando o óbolo no gasofilácio. Ou melhor, adquirindo ou aumentando a virtude dentro de nós. Compreenderam a diferença? Então, comparando com o óbolo da viúva, quando eu faço alguma coisa com dificuldade, que eu estou chegando no limite da minha virtude, eu jogo um pouco mais para frente, aquilo que eu não tinha, eu estou colocando no gasofilácio. Terceira situação, contudo, quando agirmos ou reagirmos aos estímulos externos de forma contrária aos ensinos de Jesus, ainda que quiséssemos fazer o bem, fazemos o mal, nós não estamos lançando o que sobra no gasofilácio. Nós não estamos colocando
aquilo que não temos no gasofilácio com sacrifício. Nós estamos pegando gasofilácio e jogando no chão e destruindo aquilo. Portanto, 3 situações. Quando agimos mal diante da vida, estamos destruindo o gasofilácio. Essa não queremos de maneira alguma, mas infelizmente ainda fazemos de vez em quando. Quando reagimos de forma tranquila, estamos só fazendo o dever de casa e dando aquilo que sobra, pois nós já estamos naquele patamar de virtude. O que importa para nós é agirmos de uma forma sempre superior, sempre com dedicação, sempre exercitando virtude no dia a dia. E aí fica a nossa última reflexão. Qual das 3 posturas tomaremos de hoje em diante, uma vez que sabemos que existem essas 3 formas diante do gasofilácio, que a todo instante, a todo momento, é colocado à nossa frente? Muita paz para todo mundo. Vamos então encerrar nossos olhos materiais, expandir ainda mais a nossa visão espiritual do ser imortal que habita esse templo doado por Deus, esse templo perecível de matéria. E com essa visão ampliada, onde enxergamos, vislumbramos o antes, o agora e o depois, nos colocamos como seres imortais nessa jornada evolutiva em direção à perfeição e utilizando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como roteiro seguro, coloquemos em frente ao gasofilácio da vida, onde virtudes devem ser colocadas a todo instante. E peçamos a ajuda ao Mestre Jesus para que, no exercício dessas virtudes, estejamos extraindo do nosso ser, com esforço, com dedicação, com verdadeira compreensão do Evangelho do Mestre, esses tesouros imorredouros da alma, prodigalizando através de atos, palavras e pensamentos os óbolos em todos os instantes. E dessa maneira nos tornamos maiores espiritualmente a cada instante. E também seremos, naquele momento, catalisadores, exemplos, ainda que pequenos, para os beneficiados com o óbolo deixado no gasofilácio. Mestre amado, rogamos vosso auxílio nesse doce e necessário mistério, o de estarmos deixando os óbolos onde estivermos, óbolos de luz, óbolos oriundos do trabalho. Pedimos ainda, Mestre amado, nesse instante, que o vosso amor se faça ainda mais intenso nesse local, saturando de luz e proporcionando limpeza nesta casa de oração que nos abriga, fluidificando as águas, convertendo em remédio, saturando de amor a sala de paz, onde mais à frente receberemos o tratamento fluidoterápico. Pedimos por todas as atividades aqui realizadas no Renascer. Pedimos por todos os voluntários, por todos os assistidos, pelos encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, finalmente, pela redoma de luz que protege este ambiente, deixando apenas que a luz e o amor entrem. E que aqui continue sendo esse farol seguro para todos nós que velejamos nos mares da vida.